Olá, amigos queridos! Espero que estejam todos bem com a graça de Deus Pai. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, do vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra e no céu. E o pão de cada dia, dai-nos, Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações e livra-nos de todo mal. Que assim seja com a graça de Deus. Bem, nós estamos estudando o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. Nós já vimos que sede perfeito significa buscarmos o nosso melhoramento, jamais sermos perfeitos como o é Deus, como é Jesus. Pois aqui no nosso planeta, ainda de provas, expiações, passando para a regeneração, não há essa condição, mas é aqui que devemos estarmos presentes, confiantes e buscando a nossa melhora moral a cada dia. Então que busquemos ser perfeitos de pouco a pouco, caminhando sempre, jamais estacionando. Hoje nós vamos iniciar com a leitura da parábola do semeador, né, que está aqui contido nesse capítulo 17. Então, é uma parábola onde nós já sabemos que parábolas são as histórias que Jesus usava para se fazer entender pelo povo da época. E aqui, na parábola do semeador, é uma das poucas, nem me recordo se tem outras, onde Jesus, depois que ele diz a parábola ao povo todo que ali está, ele ainda explica essa parábola para os seus discípulos. E aí diz aos discípulos: vou explicar a vocês, pois já têm condições de entender. Já eles, os outros, o povo que não o acompanhavam sempre, ainda não estavam aptos. Por isso contar em forma de história, porque iriam recordar e lá no tempo deles, lembrando da história, trariam à tona o aprendizado imbuído ali naquela história, né? Então vamos lá. Nesse mesmo dia, Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Amigos, aqui nós vemos que começou dizendo que Jesus, ao sair de casa, sentou-se à beira do mar. Nós já sabemos que tudo que nós estudamos sobre o Evangelho tem mais de um sentido. Não é apenas o sentido de Jesus saiu de casa, abriu a porta, foi até a praia e sentou à beira do mar. Não é isso. Ele está usando aqui, nessa colocação, nós podemos ver aquela figura de linguagem, né? A metáfora, a atitude de Jesus, a ação. Ação de quê? De sair de casa. E que casa é essa? É a casa física? Não. É da vibração, da luz que ele tinha. É essa ação para modificar-se, para se fazer entender àquele povo que ali estava, né? Sentou-se à beira do mar. O que é sentar-se? Então ele saiu daquela posição crística, não que deixou de ser o Cristo. Nós sabemos que passou milênios, talvez, para ele conseguir baixar essa vibração e reencarnar aqui na Terra, né? Encarnar, desculpe. Aí, quando ele vai falar ao povo, ele também saiu daquela vibração tão alta, porque não se faria entender. Sentou-se à beira do mar, ou seja, baixou a vibração, essa atitude de sentar-se.
E por quê? Para se colocar na posição daqueles que ali estavam. E o mar não é um mar físico que está representando aqui no Evangelho. A gente pode lembrar da paisagem do mar, da areia, mas o mar aqui representa os sentimentos, as ilusões, né? Que o povo, que nós ainda temos no tempo de agora, que está lá naquele tempo. E, na verdade, o mar que se chama, né, o chamado Mar da Galileia, ele era um lago de Tibéris, se eu não me engano, e que se chamavam de mar, né? Então, meus amigos, assim, no sentido metafórico, Jesus, que é um espírito crístico, que está lá no alto, ele sai da sua posição, ele abaixa a sua vibração para vir de encontro ao povo e ficar no nível daqueles que estavam ali em busca do entendimento, mesmo que muitos dali ainda não estavam aptos a entender as colocações de Jesus. Por isso ele falava em parábolas, para que depois, com o tempo, as historinhas, né, que a gente diz, fossem lembradas e eles falavam, é isso. Olha quanta coisa, num início de frase. Vamos continuar. Reuniu-se ao redor de uma grande multidão de pessoas. Foi por isso que subiu numa barca e todo o povo ficou em pé à margem. E ele lhes disse, então, muitas coisas em parábolas. Bem, aí Jesus sobe na barca, ou seja, sobe num local mais alto ali e fica ali num outro patamar, mas de uma forma que todos ao redor pudessem ouvi-lo. E coloca também, tem a colocação, né, que o povo estava em pé na margem, ou seja, o povo estava no máximo da sua vibração para conseguir entendê-lo. Cada um estava ali dentro da sua possibilidade, buscando ao máximo compreender. Assim como nós hoje aqui estudando o Evangelho, nós estamos estudando, lendo e buscando ao máximo entender esses ensinamentos maravilhosos que Jesus trouxe há 2023 anos lá atrás, né? E ele, lhes disse diversas coisas em parábolas. Parábolas são as histórias que ficariam guardadas na memória daquele povo e que aos poucos nos levaria à compreensão. Então, isso nós podemos entender desse primeiro parágrafo aqui do item 5, né? Saiu aquele que semeia a semear. E o que é um semeador? Já pensaram? É aquele que cava a terra e põe lá a sementinha? Também. Mas é aquele que educa, que ensina, sabe que levará tempo para a colheita, se preocupa em pôr a semente em terra fértil. Aí, saiu a semear, novamente a ação, né? Quando a gente vê lá em cima, Jesus saiu de sua casa e foi lá em direção ao povo. Agora saiu a semear, ele está em ação, está na prática, saiu da zona de conforto para semear para quem? Para nós, aqui no planeta Terra, para nós que precisamos aprender, né? E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente e os pássaros do céu vieram e comeram-na. O que será que aconteceu? Ele está dizendo que parte das sementes, que aqui nós sabemos que foi dos ensinamentos dele, caíram ao longo do caminho, fora do caminho, né? Ou seja, ficou ali à margem, em locais onde ainda estavam distantes do ensinamento de Jesus, ainda não compreendiam suas palavras, e as aves do céu as comeram, ou seja, perdeu-se no caminho. Mas ele não deixou de praticar a ação.
assim devemos ser nós também. Praticar o que aprendemos, espalhar o que é bom. Não tem problema se as aves do céu as comerem, mas estaremos em ação e fazendo algo que confiamos, que acreditamos e que achamos bom para nós e, quem sabe, pode ser bom para o próximo. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda, mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer e como não tinha raízes, secou. Vamos entender aqui, ó. Nós vimos que as primeiras caíram ao longo do caminho, agora caíram na pedra. O que são essas pedras? São os nossos sentimentos que ficam lá no fundo, sabe? Arraigados. E às vezes a gente nem percebe, só quando de repente assim acontece alguma coisa e lá estão aqueles sentimentos, fazendo com que nossa mente seja essa pedra dura, né? E ela é feita de quê? De sentimentos difíceis, cristalizados, sabe? Que ficam ali, que estão ali o tempo todo remoendo, que por vezes parecem adormecidos como a pedra, mas vira e mexe, dão o ar da graça, né? E por mais que semeiem as coisas boas em nós, através das palavras, dos ensinamentos, das vivências, nós acabamos voltando naquilo que cristalizamos. Aí tem outra colocação aqui também, que a terra era rasa, não enraizou, né? Olha, o espiritismo é exemplo mais ou menos assim. Aquelas pessoas que acham, nossa, eu fui no centro espírita, é lindo, é maravilhoso, como eu me senti bem. Fala. Mas a raiz, a base, não busca conhecer, estudar, se aprofundar nos ensinamentos. E por quê? Porque exige esforço, exige vontade, exige mudança interior, né? Então, a gente pode ver nessa colocação, quando fala que não enraizou, não criou raiz, é assim, eu vou pulando de galho em galho, de cá para lá, naquilo que me convém. Mas, na verdade, não é porque eu acredite, é porque eu me sinto confortável aqui. A hora que eu ver que está falando em algo que eu não quero mudar, eu deixo para lá. Aí fala que o sol a queimou. E o que podemos entender por esse sol? Sol é luz, né? Verdade. E quando chega, queima a base, que era apenas aparência. Faltou persistência, faltou fé, faltou saber que as provas viriam e que fazem parte do aprendizado, né? Então, aí a pessoa sai correndo. Outra igualmente caiu nos espinhos e os espinhos cresceram e afogaram-na. Espinhos aqui, a gente pode ver como aqueles irmãozinhos nossos, ou nós mesmos, que ainda somos muito apegados ao materialismo. E aí existem brechas que nós deixamos crescer e minar o aprendizado. São as brechas que nossos obsessores acham em nós para nos instigar naquilo que tentamos combater, né? Então, são esse tipo de pensamento que a gente acaba deixando acontecer e quando vê, acontece como as sementes ali que caíram nos espinhos. Os espinhos cresceram e afogaram, ou seja, demos asas àquelas intuições que falam totalmente ao contrário daquilo que buscamos aprender e deixamos por isso mesmo. Uma outra, enfim, caiu na boa terra que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Ou seja, aqui nós vemos os ensinamentos que conseguiram se deixar germinar, que irão se propagar de acordo com a condição de cada um.
cada um. Cada um vai conseguir aproveitar ao máximo dos ensinamentos, de acordo com a sua condição, né? Os primeiros conseguiram o máximo, os outros 60%, mas já é alguma coisa. Parte dos ensinamentos conseguiram, né? Captar ali. E os últimos 30%, quem são esses? Aqueles que estão iniciando, buscando confiar, ver se acreditam realmente naquilo que estão aprendendo. É o que está despertando. Mas esteja em que nível estiver, o objetivo é nos tornarmos os espíritos crísticos, né? Assim como Jesus, nosso irmão. Então, na condição que estivermos, nós devemos sempre fazer o possível para a boa germinação da semente. Não importa a demora que leve para germinar, pode levar encarnações, mas o importante é que estejamos firmes na fé, no conhecimento e na ação. E que estejamos no caminho. No caminho significa o quê? Em movimento. Que estejamos ali buscando, né? A gente tem que estar em movimento, na busca da nossa melhora. Agora, meus amigos, vem aqui a explicação de Jesus, né, para seus discípulos, ó. E que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros a parábola do semeador. Quem são esses outros? Os discípulos, aqueles a quem Jesus já colocou ali como tendo condição para que entendesse. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não presta a menor atenção, surge o espírito mau e arrebata o que se havia semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente ao longo da estrada. Ou seja, ele está comparando aqui com aquele que ele disse que as aves do céu veio e comeu. Recebeu, mas não deu guarida, não deixou germinar. Aquele que recebeu a semente junto às pedras é o que ouve a palavra, que a recebe na mesma hora com alegria, mas não tem raízes em si. E isso dura pouco tempo. E quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandaliza. Está ali, mas na primeira dor sai correndo. Não quer nem saber do que é que estão falando. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida as solicitudes deste século e a ilusão das riquezas sufocam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Eles sufocam a palavra pelo material, né? Pelo apego ainda às coisas materiais. Mas aquele que recebeu a semente em sua boa terra é aquele que ouve a palavra, que lhe dá atenção e ela frutifica e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus 13, 18 a 23. Né? Então aqui é Jesus explicando essa parábola para os seus discípulos, né? Então é preciso ouvir, realizar, fazer, transformar. Agora vem a colocação de Kardec. A parábola do semeador representa perfeitamente as várias faces que existem na maneira de se pôr em prática os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, de fato, para as quais os ensinamentos não passam de letra morta e, semelhantes a sementes caídas sobre as pedras, nada produzem, nada frutificam? Muitos, né, que acham que o Evangelho não diz nada, não querem nem pegá-lo para ler. Não é isso? A parábola encontra aplicação igualmente justa nas diferentes categorias de espíritas. Não é o símbolo daqueles que apenas se apegam aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência? Que apenas os veem como objeto de curiosidade? Não simboliza os que procuram o lado brilhante nas comunicações dos espíritos, interessando-se somente enquanto lhes satisfazem a imaginação, mas que,
após ouvi-las, continuam frios, indiferentes como antes? Daqueles que acham os conselhos muito, muito bons e os admiram, aplicados a outro e não a si mesmo? E, finalmente, daqueles para quem os ensinamentos são como a semente que caiu em terra boa e produz frutos. Ou seja, ainda há tantos entre os chamados espíritas que apenas querem os shows, né? Como havia lá no seu início, para chamar a atenção para o povo ir aprender. Agora nós já não estamos mais nesse tempo de shows, né? E que vão interpretando as coisas, os ensinamentos de Jesus da forma que acha que deve ser, sem pegar um evangelho onde está ali a base, sem pegar os livros básicos para olhar, para entender. Então, há que se ter bom senso, há que se ter estudo, discernimento e muita boa vontade entre nós que estamos aqui estudando sobre o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus, para que tenhamos essa fé, essa confiança de que podemos sim seguir avante, passinho a passinho, dia a dia, mas rumo sempre à nossa melhora moral. Até mais, meus amigos, até a próxima e que Deus esteja com todos no decorrer da semana vindoura. Vamos, queridos companheiros, rogar a Deus e a Jesus que nos ampare, que abra nossos corações e mentes para o entendimento da leitura de hoje. Estamos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, tradução de J. Herculano Pires. Vamos aos prolegômenos. Esse é um termo derivado de um vocabulário grego que podemos traduzir como, entre aspas, preâmbulo. É a mesma coisa que introdução. Abre aspas. Fenômenos que escapam às leis da ciência comum manifestam-se por toda a parte e revelam como causa a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão nos diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma força inteligente, e os fatos provaram que essa força pode entrar em comunicação com os homens através de sinais materiais. Essa força, interrogada sobre sua natureza, declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do envoltório corporal do homem. Dessa maneira é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo pertencem à natureza e não constituem nenhum fato sobrenatural. É por isso que encontramos os seus traços entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje, elas são gerais e evidentes por todo o mundo. Os espíritos anunciam que os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal estão chegados e que, sendo os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, cabe-lhes a missão de instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Este livro é o compêndio dos seus ensinamentos. Foi escrito por ordem e sob ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, livre dos prejuízos do espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento e não tenha sofrido o seu controle. A ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem a única obra daquele que recebeu a missão de o publicar. No número dos espíritos que concorrem para a realização dessa obra, há muitos que viveram em diferentes épocas na Terra,
onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros não pertencem por seus nomes a nenhum personagem de que a história tenha guardado a memória, mas a sua elevação é atestada pela pureza de sua doutrina e pela união com que os trazem nomes venerados. Eis os termos em que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Fecha aspas. Vejam, queridos companheiros, que Kardec, digno, honesto, com clareza de pensamento, já vem nos colocar algumas palavras dizendo que este livro foi escrito por ordem e sob o ditado dos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos do espiritismo. No finalzinho da página ele diz: eis os termos que nos deram, por escrito e por meio de muitos médiuns, a missão de escrever este livro. Fala de Kardec. Então vamos ver o que os espíritos superiores, quais foram os termos que eles colocaram a Kardec. Abre aspas. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, porque esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e um dia deverá reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Mas, antes de o divulgares, revelo-emos juntos, a fim de controlar todos os detalhes. Estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudar nos demais trabalhos, porque esta não é mais do que uma parte da missão que te foi confiada e que um de nós já te revelou. Entre os ensinamentos que te são dados, há alguns que deves guardar somente para ti, até nova ordem. Avisaremos quando chegar o momento de os publicar. Enquanto isso, medita-os, a fim de estares pronto quando te avisarmos. Porás no cabeçalho do livro o ramo de parreira que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva. A alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, sobretudo entre as pessoas interessadas em trapaças. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, pois aqueles que não são completamente desmaterializados procuram muitas vezes semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Mas prossegue sempre, crê em Deus e marcha confiante. Aqui estaremos para te sustentar e aproxima-se o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte. A vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira, dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. E a doutrina sempre será a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem as comunicações dos espíritos superiores. É com perseverança que chegamos a recolher o fruto dos teus trabalhos.
A satisfação que terás vendo a doutrina propagar-se e bem compreendida será para ti uma recompensa cujo valor total conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietem, pois, os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus espalharão no teu caminho. Conserva a confiança, com ela chegarás ao alvo e merecerás sempre a nossa ajuda. Lembra-te de que os bons espíritos só assistem aos que servem a Deus com humildade e desinteresse e repudiam a qualquer que procure, no caminho do céu, um degrau para as coisas da terra. Eles se afastam dos orgulhosos e dos ambiciosos. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer que compreendamos a luz. Fecha aspas. Assinam essa mensagem São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, etc., etc. Vejam, Kardec foi avisado sobre as dificuldades da doutrina, né? O que iriam aparecer ali os seus contraditores, para que ele se mantivesse firme e que os frutos dessa doutrina, ou seja, que aqueles que acreditariam não estariam ali reconhecidos no presente, e sim no futuro. E somos nós aqui nessa luta, porque a doutrina é uma doutrina nova, nessa luta para compreendermos essa riqueza que temos em nossas mãos, que é esse livro e toda a codificação de Allan Kardec, mas esse livro dos Espíritos, que trata da filosofia dessa doutrina, é que vamos estar ajudando, praticando essa doutrina, a mostrá-la ao mundo, nesse esforço que devemos fazer, porque o Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Então vamos agora ao livro primeiro. Nós vimos lá no comecinho que este livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros. Nós vamos agora iniciar o livro primeiro, que trata das causas primárias. Capítulo 1, Deus. Item 1, Deus e o infinito. Pergunta número 1, realizada por Allan Kardec. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Temos uma nota do tradutor, que é o José Herculano Pires. As frases que se seguem às perguntas são as respostas dadas pelos Espíritos. Suprimimos as aspas nessa edição por considerá-las desnecessárias. As notas e explicações de Kardec, intercaladas no texto, e a partir deste capítulo até a questão número 1018, são compostas com fonte em alinhamentos diferentes, de maneira que não há possibilidade de confusão. Vejam que nessa primeira pergunta, Kardec a faz dizendo o que é Deus e não quem é Deus. Isso já nos remete a refletirmos sobre isso, pois que Deus não é alguém. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essas são as palavras que temos, que a espiritualidade superior, aliás, utiliza para darmos a resposta do que seria Deus para nós. Pergunta número 2. O que devemos entender por infinito? Aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Nota de Herculano Pires. Os espíritos se referem ao universo,
Tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. Pergunta número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Nota de Allan Kardec. Deus é infinito nas suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. Item 2. Provas da existência de Deus. Pergunta número 4. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Nota de Allan Kardec. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Pergunta número 5. Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes virá esse sentimento se ele não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. 6. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e o produto de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? Nota de Allan Kardec. Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse mais que o produto de um ensinamento, não seria universal e nem existiria, como as noções científicas, senão entre os que tivessem podido receber esse ensinamento. 7. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessária uma causa primária. Nota de Allan Kardec. Atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são em si mesmas um efeito que deve ter uma causa. 8. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Nota de Allan Kardec. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e fins determinados, e por isso, mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente já não seria um acaso. 9. Onde se pode ver, na causa primária, uma inteligência suprema superior a todas as outras? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite fora de si, e é por isso que se considera um espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Nota de Allan Kardec. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras.
como nenhum outro ser humano pode criar o que a natureza produz, a causa primária há de estar numa inteligência superior à humanidade. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem também uma causa, e quanto maior for a sua realização, maior deve ser a causa primária. Esta inteligência superior é a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Nesses dois itens que lemos, Deus e o infinito, e provas da existência de Deus, as perguntas de Allan Kardec têm respostas muito claras da espiritualidade superior, inclusive dizendo que não temos condições para compreender a Deus integralmente, não é? Mas que a prova da existência de Deus está muito clara. Olhemos para a natureza e verifiquemos quem pode ser capaz de criar algo assim tão belo, que não é obra do homem, é certamente obra de Deus. E aqui responde muito claramente também que não acreditar nisso significa a questão do orgulho de que temos. Muitos que não creem são orgulhosos, que não aceitam que há algo superior do que si mesmo. Então, que possamos ficar hoje com essas reflexões desses dois primeiros itens desse capítulo que fala sobre Deus. Queridos companheiros, com a graça de Deus e a gratidão maior acima de tudo a Deus e a Kardec, vamos nos despedindo. Até o próximo encontro.